Como ler um poema? Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que você está? Hoje nós vamos fazer um exercício juntos aqui de como ler um poema. Você vai encontrar aí na descrição a apostila para você acompanhar o poema que nós vamos usar. E, é claro, os livros que eu vou usar como base vai aparecer no finalzinho. Eu vou falar um pouco sobre esses livros e você pode se aprofundar depois nesse estudo, tá bom? Então, prepare aí seu lápis, sua caneta, sua borracha, seu livro didático, o ambiente onde você vai agora fazer este estudo, essa revisão, esse conhecimento e me acompanhe. Vamos à aula. Muito bem, vamos começar a nossa análise. Nós vamos fazer o quê? Fazer a análise da forma, o visual e do conteúdo do poema, isto é, sobre o que ele está tratando, qual é o assunto do poema. Para isso nós vamos seguir aí o passo a passo que aparece na apostila que você pode baixar também na descrição do vídeo. Isto é, ler para conhecer, que é o primeiro estágio de leitura. Depois a gente vai ver os outros dois. Vamos primeiro ver o ler para conhecer. No ler para conhecer, você lê todo o poema para captar a unidade do poema. Então, nesse caso, eu vou sair da tela aqui, você vai dar uma pausa, ler o poema, depois dar play novamente para a gente voltar e ler juntos em voz alta. É com você. Muito bem, retornando, agora vamos lá. Depois que você lê todo o poema de uma vez para captar a unidade, é importante que nessa leitura, como você viu na orientação, você possa marcar palavras, frases que lhe chamem a atenção, aquelas que são obscuras, isto é, que você não entendeu de primeira qual é o significado, mas uma releitura vai lhe ajudar a entender o significado. Também é importante nessa primeira parte que você está lendo o poema, você relê-lo, mas desta vez em voz alta, para perceber se ele tem rima, ritmo, quais são as ênfases, né, que o próprio ritmo do poema vai sugerir enquanto você estiver lendo esse poema, inclusive a maneira como você deve lê-lo, se deve ler, qual é o tom que você deve adotar na leitura desse poema. Uma outra coisa é você descobrir se esse poema está narrando uma história ou se ele está, por exemplo, né, conforme nós vimos você deve ter conferido na orientação, ele está tratando de ideias, estados de espírito, ou uma experiência que está sendo descrita, representada. Nesse caso, parece que ele está tratando sobre ideias. Nós vamos já conferir isso daí. E é claro, inserir o autor no contexto. Bem, esse poema aí eu tirei deste livro aqui, ó, Frauta de Barro, do Luiz Bacelar. Essa é a primeira edição, de 63. É um autor amazonense ligado a um grupo chamado, a um movimento literário chamado Clube da Madrugada, que está entre a geração de 45 e a geração de 60. Sabendo dessa informação, você consegue inserir o autor dentro desse contexto na literatura brasileira e entender por que na década de 60 ele volta às formas clássicas. Agora vamos lá ler o poema em voz alta. Soneto do Relógio de Bolso, o título inclusive nos ajuda a entender o poema. Qual lagar fazendo vinho do bago roxo das horas, triturando qual moinho o louro grão das auroras. Lembram-me célebres vultos teus ponteiros nessa dança, Dom Quixote dos minutos e o das horas Sancho Pança. Enquanto estás trabalhando, são abelhas fabricando seus hexágonos de cera, ou hexágonos, as duas leituras são possíveis, as duas pronúncias, melhor dizendo. E as rosas do tempo quando o teu labor vai destilando o mel da minha algibeira. Talvez a sua leitura tenha até se saído melhor do que a do professor aqui, isso é muito bom. Agora, é claro, uma outra coisa que você deve fazer nessa primeira etapa, que é o ler para conhecer, deixa eu pegar aqui as minhas anotações, é você descobrir o significado de palavras que você não conheça o significado, pesquisando no dicionário. Por exemplo, eu destaquei aqui 6. A palavra lagar, o que é o lagar? Lagar é como se fosse uma oficina, que essa oficina pode ser, conforme esta imagem aqui, ó, uma pessoa pisando aqui nas uvas, o lagar, ou pode ser uma oficina mecânica. Para o quê? Para tirar o suco do vinho. E o bago, que é o outro que aparece aqui, o bago é o cacho de uvas nesse caso.
Uma outra palavra que aparece aqui que eu destaquei foi a palavra hexágono, ou hexágono. O que é isso? A definição é a seguinte: é qualquer polígono que possui 6 lados, consequentemente 6 vértices e 6 ângulos. E por se tratar de um polígono, é uma figura plana fechada com lados que não se cruzam. Aí aqui eu peguei a imagem que fica melhor para a gente entender. Olha aqui, ó, um hexágono ou hexágono. Aí outra palavra que eu destaquei aqui, labor, que aparece aqui, que significa o quê? Trabalho, faina, uma palavra, um vocabulário antigo, né? A palavra destilar foi outra palavra que eu destaquei. O que é destilar? Definição é deixar sair em gotas, no contexto aqui do poema. Gotejar, estilar. E a última palavra que destaquei como possível significado que nós possamos não saber é a palavra algibeira. Pequeno bolso integrado à roupa, a um casaco, por exemplo, geralmente cozido, isto é, costurado de dentro do vestuário. E é claro, ali ó, relógio de bolso. Sabemos o que é relógio. Imagina um relógio de pulso, mais ou menos nesse formato, com uma correntinha que ficava presa à roupa e era guardada na algibeira, nesse pequeno bolso. Deu para entender aí? Agora vamos para a segunda parte. Ler para analisar. Vamos lá? Bem, no ler para analisar, o passo a passo você já leu aí antecipadamente. Você deve ter notado, por exemplo, que a estratégia básica narrativa deste poema é o quê? Ele está descrevendo um objeto, né? Ou melhor dizendo, mais de um objeto. Ele está descrevendo imagens de objetos, de coisas, que eu vou já mostrar aqui para vocês. E a forma básica do poema trata-se de um soneto. Ele é formado por 2 quartetos e 2 tercetos, isto é, 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. O que mais que a gente poderia colocar aqui? Sujeitos e verbos. Vamos ver isso agora? Bem, acompanha aqui comigo que qual lagar fazendo vinho do bago roxo das horas, triturando qual moinho o louro grão das auroras. Lembram-me célebres vultos teus ponteiros nessa dança, Dom Quixote dos minutos e das horas Sancho Panza. Bem, aqui para nós identificarmos os sujeitos, nós teríamos que identificar primeiro os verbos. Fazendo, triturando. Vamos pegar esse primeiro exemplo. Quem é que qual lagar está fazendo vinho do bago roxo das horas? Ou qual moinho o louro grão das auroras? Triturando o grão das auroras. Tudo isso está se referindo ao sujeito que aparece curiosamente aqui, ó. É um relógio de bolso. E este primeiro aqui aponta o que vai aparecer aqui. Aqui, ó, temos aqui o verbo lembram-me. E aqui, o que lembram-me célebres vultos teus ponteiros nessa dança? Ora, o sujeito é um sujeito, tudo isso daqui, ó. Teus ponteiros nessa dança lembram-me célebres vultos. Então lembram-me, são os ponteiros e nessa dança os teus ponteiros, os ponteiros de quem? Do relógio. Lembram-me ao eu lírico, que aqui está falando em primeira pessoa, lembram-me célebres vultos. E esses vultos são quem? Os ponteiros lembram Dom Quixote, o ponteiro dos minutos, que é o ponteiro menor, aliás, o maior, e o das horas Sancho Panza, que é o ponteiro menor. Aqui, ó, enquanto estás trabalhando, referindo-se mais uma vez ao relógio de bolso, e as rosas do tempo, referindo-se também ao relógio de bolso. Teu labor, referindo-se ao relógio de bolso. Deu para entender aí? Então, o sujeito de todo o poema é o relógio de bolso, ou neste caso aqui, ó, os ponteiros do relógio de bolso. E assim, o eu lírico, ele vai fazendo essas comparações do relógio de bolso com outros elementos. Agora, continuando, deixa eu pegar aqui as minhas anotações e imagens que eu vou já mostrar. Bem, já identifiquei a forma básica do poema, a sintaxe do poema, sujeitos e verbos. Agora a métrica do poema. Olha aqui, ó.
Vinho está rimando com moinho. Horas está rimando com auroras. Vultus, aqui é diferente. Ser está rimando com minutos. E dança está rimando com pança. Tá percebendo aí? Outra aqui, ó. Trabalhando está rimando com fabricando. Está rimando com quando. Está rimando com destilando. E cheira está rimando com algibeira. Então o que é que nós percebemos aqui? Bem, nós vamos perceber aqui que a rima básica desse poema, ela vai alternar, ela vai ser da seguinte maneira. Nós temos aqui as rimas alternadas ou cruzadas, A, B, A, B. E quando nós olhamos para os versos, agora olha essa outra coisa aqui interessantíssima. Qual lagar fazendo vinho do bago roxo das horas, triturando qual moinho o louro grão das auroras. Vamos lá, contar o número de sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sílabas. A oitava aqui não vai ser contada porque é sílaba átona. Vamos ver a segunda aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sílaba tônica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sílabas métricas, ou seja, a redondilha maior. E aí você vai ver o ritmo poético, porque alterna entre sílaba tônica e átona. A sílaba tônica, qual lagar fazendo vinho do bago roxo das horas, triturando qual moinho o louro grão das auroras. Então ele faz uma alternância entre sílabas tônicas e sílabas átonas, criando aí o ritmo poético. Então, redondilhas maiores. O que mais que a gente precisa ver aqui no 2? Deixa eu ver. O vocabulário é simples ou rico? Bem, de modo geral, você vai perceber que é um vocabulário rico, pelas palavras que ele usa aqui: labor, destilando, algibeira, hexágonos ou hexágonos, a referência a Dom Quixote e Sancho Panza, o que mostra que é um poema elevado, embora ele esteja tratando de um assunto ou de um tema, de um objeto simples. Aí outra coisa, o eu lírico aqui ele está apelando para o quê? Para as emoções, o intelecto? Ele parece estar apelando para o intelecto do leitor. E ele faz aqui algumas comparações que eu vou já mostrar para vocês aqui. Ele claramente está falando em terceira pessoa, porque ele fala aqui, ó, o lembra-me. Terceira não, primeira. Então o eu lírico está falando em primeira pessoa. Olha aqui as correlações que ele faz. Qual lagar fazendo vinho do bago roxo das horas, triturando qual moinho o louro grão das auroras. Então a primeira imagem que ele evoca para nós é a imagem do lagar, que eu mostrei para vocês agora. Então está ligado ao campo, a você trabalhar no campo. Guarda essa imagem. Moinho, campo. Mas quando ele vai para a palavra moinho, a segunda imagem que ele usa, o moinho vai lembrar quem? Dom Quixote e Sancho Panza. E por que lembra Dom Quixote e Sancho Panza? Deixa eu mostrar para vocês essa imagem aqui. Dom Quixote e Sancho Panza e os moinhos de vento, lembrou? Olha aí que coisa interessante. Agora olha essa outra imagem. Ele compara o ponteiro do minuto e das horas como se fosse uma dança. Tic-tac, tic-tac.
E o Don Quixote é o ponteiro dos minutos e o das horas Sancho Panza. E aí, quando ele faz essa comparação, olha que coisa interessante. Aí nós vamos voltar para aquelas duas imagens que eu mostrei agora há pouco. Cadê? Não é essa, é essa daqui. Se nós transpuséssemos, colocássemos o relógio por cima do hexágono, o que ele marcaria? Que pontos ele marcaria? Comparando, ele marcaria os seguintes pontos: 1, 3, 5, 7, 9, aliás, 7. Aí aqui nós temos o 9, tá certo, 9 e o 11, números ímpares. E aqui no total de 6, marcando mais ou menos os hexágonos. Percebeu aí? Olha que coisa interessante a visualidade que ele dá ao poema. E aqui, se em vez de algarismos romanos fossem números, nós teríamos que números aqui? O número 5, o número 15, o número 25, o número 35, aí o número 45 e o número 55, 5. Então parece que os números eles têm uma importância aqui no poema, né? Aí beleza, nós chegamos então, os ponteiros vão formando hexágonos. Ele diz que esses hexágonos, e depois ele o retoma, só que esses hexágonos, a imagem primeira é sugerida aqui, para depois ela ser retomada propriamente na figura aqui. Opa, isso daqui é para depois. O que eu quero mostrar com vocês disso é que este quarteto aponta para este terceto. Enquanto estás trabalhando, são abelhas fabricando hexágonos de cera. Para referir-se a esta outra imagem aqui. Aqui a colmeia, o favo, olha os hexágonos de cera da abelha. Está acompanhando aí as imagens que ele está evocando? E é claro, as abelhas estão fabricando seus hexágonos de cera, destilando o que? O mel. Então este dialoga com este outro. Percebeu aí? Consegue perceber a correlação dessas imagens? E para fechar, és a rosa do tempo, quando o teu labor vai destilando o mel da minha algibeira. Quando ele fala rosa do tempo, ele parece estar sugerindo, na verdade, a rosa dos ventos, que é um círculo menor dentro desse relógio aqui, do modelo, que representa esta imagem aqui. Então, a rosa que aparece aí está evocando esta imagem. Rosa do tempo, rosa dos ventos. Os 4 pontos cardeais, aqui os outros. Está conseguindo perceber aí as várias imagens que ele evoca? E é claro, o vinho, quanto mais tempo o vinho ele passa para ser conservado, melhor ele fica. Mas aqui o poema parece estar tratando sobre a conceituação do tempo a partir de figuras de comparação. Às vezes essa comparação ela é sugerida como qual lagar fazendo vinho. O soneto de bolso é qual um lagar fazendo vinho do bago roxo das horas. Comparação. Triturando qual moinho o louro grão das auroras. Comparação. Lembram-me célebres vultos teus ponteiros nessa dança. Don Quixote dos minutos e o das horas Sancho Panza. Então você vê algumas figuras de linguagem que se repetem aqui. Enquanto estás trabalhando, personificando o relógio de bolso. São abelhas fabricando seus hexágonos de cera. Aqui uma comparação indireta, uma metáfora. E és rosa do tempo quando, metáfora, teu labor vai destilando o mel da minha algibeira.
Essa figura tão bonita representando o fim do tempo, o tempo se esvaindo, escorrendo, destilando. Até aí tudo bem? Agora vamos para a última parte, ler para apreciar. O que é que nós temos aqui no ler para apreciar? Deixa eu ver. Algum momento de escolha ou mudança no poema? Bem, ele faz as comparações até chegar na passagem implacável do tempo. Há relações de causa e efeito? Sim. Movimento mecânico, qual lagar fazendo vinho do bago rosto das horas, do relógio de bolso, representa a própria passagem do tempo, a percepção da passagem do tempo, até chegar o teu labor, o trabalho do relógio de bolso vai destilando o mel da minha algibeira. Trabalho, figuras campestres, evocando trabalhos do campo. O que mais? Qual a tensão existente entre o físico e o espiritual? O relógio de bolso físico, representando a passagem do tempo. É claro que você pode perceber outras relações aí. E qual é a temática do poema? O título indica soneto do relógio de bolso, mas ela nos aponta para o tempo de maneira metafísica, praticamente, podemos dizer assim, mas a partir de figuras como se fossem parábolas que vão traduzindo essa passagem implacável do tempo e as coisas se desfazendo enquanto o tempo vai trabalhando. A temática do poema, resumindo, e você se identifica com o que o poema narra ou descreve, seja uma ideia, emoção, sentimento, meditação, experiência ou história, por quê? Essa eu vou deixar com vocês. Então aí nós vimos um exemplo de como você pode ler um poema, e neste caso aqui um poema que não é narrativo, mas um poema que está evocando ideias sobre o significado do tempo representado em um relógio de bolso. Eu espero que essa videoaula tenha ficado clara para você. Coloquei aqui algumas sugestões de como você pode ler um poema. Aplique o que a apostila aqui orienta em outro poema. E dúvidas você pode escrever aí nos comentários, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima, tchau. Olha só, eu ia esquecendo, na verdade eu esqueci e lembrei depois de ter gravado todo o vídeo. Os livros que eu usei como base para a apostila e para a videoaula são estes dois aqui, ó, na mesma editora. Você vai encontrar aí os links pela Amazon. Se você comprar por lá, você vai me ajudar. E é claro, você vai conhecer um pouco dos livros. Vale a pena investir nesse material e se aprofundar na interpretação de textos, tá bom? Então, me despedindo mais uma vez. Até mais. Um abraço, gente. Tchau. Fiquem com Deus.